Bom dia, vamos estudar hoje o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Vamos começar o item 6, causas anteriores das aflições. Ontem nós falamos sobre causas atuais das aflições, que são aquelas que nós causamos nessa própria encarnação. E as anteriores das aflições são aquelas que nós já trazemos de encarnações passadas. Então, antes de começar, vamos fazer uma prece. Vamos acalmar as nossas emoções, aquietar o nosso pensamento. Como sempre, agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, pela nossa saúde, por todos os desafios que se colocam diante de nós, que hoje sabemos, Senhor, não são aleatórios e sim programados e perfeitos para as nossas vidas, perfeitos para o nosso aprendizado. Que nós possamos sempre, Senhor, lembrar disso. E diante das dificuldades, possamos ter fé, esperança e a certeza de que tudo tem uma razão de ser. Especialmente no dia de hoje, Senhor, eu peço a sua ajuda para que todos nós possamos compreender e determinar o verdadeiro lugar de cada coisa em nossas vidas, que nós possamos discernir e separar o joio do trigo, para que possamos dispensar energias conscientemente naquilo que realmente necessita, para que nós saibamos distribuir perfeitamente as nossas energias, os nossos esforços, e empregá-los naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente trará resultados. Que no dia de hoje nós saibamos fazer essa classificação e possamos utilizar melhor e de acordo com a tua vontade o tempo e a energia que temos nesta vida. Que assim seja. Assim será, em nome de Jesus. Então agora vamos lá. Causas anteriores das aflições. Capítulo 5, item 6. Se há males dos quais o homem é a principal causa nesta vida, há outros que, pelo menos na aparência, não são lhe são completamente estranhos e parecem atingi-lo como que por fatalidade. Aqueles que a gente conversou ontem, causas atuais das aflições, que são consequências das coisas que nós fazemos nessa própria encarnação, nesse próprio momento da nossa existência, são mais fáceis de compreender, porque a gente olha e a gente enxerga, se a gente se esforçar um pouquinho, a gente enxerga de onde veio aquele problema. Como nós causamos esse problema em nossas próprias vidas, né? As consequências das nossas próprias ações que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos lembrar por terem acontecido nessa mesma existência, nessa mesma encarnação. Agora, esses outros que não são desse tipo, que não são causas atuais das aflições, que são coisas que vêm do nosso passado, de outras existências, parecem fatalidades para quem não sabe da reencarnação. Então, parece assim uma coisa aleatória, parece que Deus está jogando dados, né? Como dizem. Parece que é uma coisa assim que acontece aleatoriamente, que não tem um motivo compreensível, parece que não faz sentido, mas
existem causas também, só que são anteriores. Então, nada existe sem uma causa. Não existe efeito sem causa. Então, e o sofrimento é efeito de uma causa. Vamos ver agora um pouco mais aqui, entender um pouco melhor como que funciona isso. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e dos que sustentam a família. Então, assim, de repente morre um ente querido, de repente morre a pessoa que sustenta a família. Meu, você olha e fala assim, meu, o que essas pessoas fizeram para merecer isso? Principalmente os que ficaram, né, que sofrem com a ausência daquele. Parece uma coisa sem lógica. Mas tais são também os acidentes que nenhuma precaução pode impedir. Às vezes você vê que tem acidentes que a pessoa poderia ter evitado caso ela tivesse tido maior precaução. Mas às vezes existem acidentes que, por maior que fosse a precaução, não haveria como impedir que ele acontecesse. E isso causa uma certa revolta, né? Causa uma certa dúvida sobre qual que é a justiça disso. Como que eu vou enxergar a justiça nessa situação? Os reveses da vida que tornam inúteis todas as medidas de prudência, as calamidades naturais e as enfermidades de nascença. Sobretudo, as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho. Imagina como é triste a pessoa não ter condições físicas de trabalhar. Por mais que ela queira não depender de ninguém, ela é obrigada a depender dos outros, seja quem for esse outros, para sobreviver, porque ela não tem condições de trabalhar por questões de problemas de nascença, deformidades, idiotia, cretinismo, etc. Lembrando que esse livro foi escrito no século XIX e os termos utilizados em alguns momentos podem não se encaixar perfeitamente ao que a gente costuma usar hoje, mas vamos dar um desconto, né? Porque hoje em dia a gente não usa mais o termo idiotia para deformidades, para deficiência intelectual, né? Nós não usamos mais esses termos porque virou xingamento, virou pejorativo. Mas era natural na época chamar de idiotia a deficiência mental. Aqui não é nada ofensivo, é só uma questão de termos da época mesmo. Então, aqueles que nascem nessas condições seguramente não fizeram nada nessa vida para merecer uma sorte tão triste, sem solução, sem reparação e que não poderiam evitar, estando impossibilitados de as mudarem por si mesmos. E que os expõe à caridade pública. Então a pessoa fica naquela situação de dependência. Por mais que ela não queira, ela não tem o que fazer para ser independente. Ela já nasce naquela situação. E ela não poderia evitar, ninguém poderia ter evitado. Por que então seres tão desventurados e infelizes, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto, na mesma família, outros tão favorecidos sob todos os aspectos? Isso é revoltante. Isso é algo revoltante para quem não tem a oportunidade de conhecer e acreditar no que a doutrina espírita ensina. Na encarnação, na reencarnação. Como eu já disse para vocês anteriormente, em outro momento que a gente estava aqui estudando, eu mesma já tive problemas emocionais, psicológicos, depressão, por causa disso. Por enxergar essas injustiças, entre aspas, ao meu redor e começar a pensar que Deus não existia. Porque se Deus existe, ele é justo e bom. Se ele é justo e bom, não poderia uma criança já nascer com uma deficiência que vai tornar ela dependente e incapaz, né?
para o trabalho, para o resto da vida, ser sempre dependendo da caridade dos outros, da boa vontade dos outros, sofrimentos grandes, às vezes junto com essa deficiência ainda tem a dificuldade financeira, ainda tem parentes que não são atenciosos e outra criança nascer super saudável, com uma família ótima, com questões financeiras equilibradas. E isso é um exemplo, porque eu via muitas injustiças ao meu redor e eu ficava indignada e comecei a não acreditar em Deus e não ver sentido na vida. Isso fez com que eu desenvolvesse uma depressão. Quando eu descobri a reencarnação, eu sarei. Eu estava tomando remédio, eu estava fazendo terapia e aquilo estava ajudando. Eu recomendo que se faça quando for necessário. Mas o que me curou foi entender a reencarnação, foi descobrir a reencarnação. Porque aí tudo fez sentido. Aí eu falei, então Deus existe. Porque existe justiça. Não poderia existir Deus se não existisse justiça. Mas existe justiça, inclusive, nessas coisas que a gente não consegue enxergar a justiça. Mas ela existe. Porque Jesus mesmo disse uma vez a Pedro, Pedro, os seus olhos enxergam diferente dos olhos de Deus. Isso significa que a justiça que a gente enxerga é diferente da verdadeira justiça. Por quê? Porque a gente não lembra do que aconteceu em outras encarnações. E isso também tem um motivo para a gente não lembrar. Tem toda uma lógica. Se Deus existe, gente, nada é feito de forma aleatória. Nada acontece sem uma razão de ser. Nada existe sem um motivo. Então, inclusive o esquecimento de outras encarnações. Isso é sabedoria divina. Então, como nós não lembramos de outras encarnações, nós muitas vezes parece aos nossos olhos, limitados pela carne, que é injusto, que é estranho, que não faz sentido, que Deus não existe, ou que Deus perdeu o controle das coisas. Imagina, é até engraçado falar isso, né? Deus, soberano, justo, perfeito, vai perder controle de alguma coisa? Então, continuando aqui. O que dizer, enfim, das crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conheceram da vida o sofrimento? Estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após a estada de alguns instantes na Terra. Então pensa, se a alma fosse criada junto com o corpo, você está lá no útero da sua mãe, na hora da concepção, vai começar a ser criado seu corpo, é criado uma alma também. E que depois da morte acabou, não existe outra chance, não existe outra oportunidade, não existe como corrigir os erros, está condenado para sempre e não tem mais chance de se desenvolver. Faz sentido isso, gente? Faz sentido isso? É o que eu falei ontem. Se nós, pais humanos ou professores humanos, damos chances aos nossos alunos, aos nossos filhos, se uma pessoa repete de ano porque ela tem a chance de fazer de novo aquela série para aprender o que ela não aprendeu na série anterior, se ao longo do ano o aluno tem várias provas, não é uma prova, são várias provas para ele ter a chance de recuperar a nota que ele não atingiu na outra prova. Se os nossos filhos, nós damos a chance para eles de aprenderem todos os dias
Então eu não espero que ele seja perfeito. E eu também não espero que eu fale uma vez pro meu filho uma coisa e amanhã ele já saiba. E no instante seguinte ele já saiba fazer perfeitamente. Eu sei que é gradual. Eu sei que é um aperfeiçoamento paulatino. Se eu que sou humana sei isso, Deus vai ser pior que eu? Deus vai ser menos misericordioso com seus filhos? Não é possível isso. Não é possível. É o que eu falei antes. Ou Deus não existe, ou ele é perfeito, misericordioso, justo e bom. Se ele é perfeito, misericordioso, justo e bom, não faz sentido. Morreu, vai pro inferno, acabou e não tem mais chance. Não é verdade? Não é verdade isso? Raciocinando, refletindo com calma, com discernimento, com coerência, pensando que existe uma coerência. Não faz sentido pensar que acabou, morreu, acabou, não tem mais chance, vai pro inferno, fica lá ardendo no fogo do inferno eternamente. Que crueldade, hein? Então Deus não é tão legal não, né? Deus é ruim. Não é verdade? Se nós damos chances aos nossos filhos de se desenvolverem, de terem chances, errou, eu ensino, amanhã ele tá um pouquinho melhor, mas não tá perfeito, ele tem todos os dias chances, eu tenho todos os dias chances. Se eu sou assim, Deus não seria. Não faz sentido. Então, crianças que morrem ainda pequeninas e que apenas conhecem a vida e o sofrimento, estes são os problemas que nenhuma filosofia ainda pôde explicar ou resolver até agora. Anormalidades que nenhuma religião pôde justificar e que parecem ser a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Na suposição de que a alma e o corpo são criados ao mesmo tempo e de ter sua sorte irrevogavelmente fixada após uma estada de alguns instantes na Terra. Morreu, acabou. Acabou, não tem mais chance, vai pro inferno e pronto. Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador? Se o espírito fosse criado no momento da concepção, o corpo e o espírito fossem criados ao mesmo tempo, que sentido faria uma criança que acabou de nascer, já nascer sofrendo? Não vou nem repetir o que eu já falei. Seria crueldade de Deus? Então Deus é cruel. Que sentido faz isso? Que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para suportar tantas misérias aqui na Terra e merecer no futuro, ou uma recompensa ou uma punição qualquer, se não fizeram nem o bem nem o mal? Que uma criança que acabou de nascer não tem como justificar pelas próprias atitudes dela um sofrimento, né? Como nós vimos ontem, existem causas atuais das aflições, ou seja, nós mesmos causamos aflições para as nossas vidas por causa das nossas ações nessa encarnação. Mas as crianças que acabaram de nascer ainda não tiveram nenhuma chance de fazer alguma coisa errada para ter que sofrer tanto assim. Algumas que nascem já sofrendo, né? Então, não teria como uma alma que acabou de sair das mãos do Criador, como diz aqui, ter feito alguma coisa para merecer este sofrimento. A única justificativa que existe é ela estar expiando situações de encarnações anteriores. Porque um bebezinho que acabou de nascer, ele é um corpo de dias, mas ele é uma alma, um espírito milenar. Ontem eu falei, fomos nós mesmos que estávamos lá na época da crucificação de Jesus, éramos nós mesmos. Então nós já temos milênios de existência. Ainda que eu falei de Jesus, ainda falei de 2000 anos atrás, mas ó, que nós estamos aqui no planeta. Faz tempo, muito mais tempo do que isso. Desde a época que nós éramos homens das cavernas. Desde quando o planeta Terra era um mundo inferior. Nós já estudamos aqui
a parte do Evangelho que Jesus disse: há muitas moradas na casa do meu Pai. E nesse capítulo nós conversamos sobre a evolução dos mundos. Então, o planeta Terra já foi um mundo inferior, na época em que nós éramos homens das cavernas. Depois nós evoluímos junto com o planeta Terra para o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos agora, mas nós estamos saindo já desse momento de provas e expiações, num momento de transição planetária, nos transformando num mundo de regeneração. Por isso que tá esse furdunço, vamos dizer assim, por isso que tanta coisa está acontecendo que tá abalando as estruturas, vamos dizer assim, porque é um momento de crise, é um momento de transformação. Mas eu me perdi aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Não sei se eu comecei algum raciocínio e não terminei, mas qualquer coisa eu deixo escrito depois na descrição, tá bom? Eu vou rever o que eu falei, porque eu tive a impressão que eu ia falar alguma coisa e desviei um pouco, fui explicar e acabei não voltando naquela raciocínio anterior, mas depois eu escuto e coloco aqui por escrito caso tenha acontecido isso, tá bom? Vamos continuar então aqui a leitura. Entretanto, em virtude do princípio de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são o efeito que deve ter uma causa. Como que existe efeito sem causa? Não existe. Impossível. Portanto, como a causa vem sempre antes do efeito, se não está na vida atual, deve ser anterior a esta vida. Ou seja, está numa existência anterior. É certo que Deus não pune o bem que se fez e nem o mal que não se fez. Se somos punidos, é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente o fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. Então, se a gente não fez o mal nessa encarnação, a gente seguramente fez em outra. Senão Deus não seria justo ao permitir que passássemos por dificuldades. Luke quer participar do Evangelho. Isso demonstra a justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente. Então, tem a situação de a gente vivenciar problemas que nós causamos nessa própria encarnação, nessa mesma existência, mas nem sempre nós somos completamente punidos pelo que nós fazemos nessa existência. Às vezes fica uma dívida aí para outra encarnação. Tá? É por isso que aí na outra encarnação a gente vai nascer. Se a gente não acreditar na próxima encarnação, se a gente não acreditar em reencarnação, a gente vai ficar... Eu espero que a gente acredite, né? É mais comum quando a gente tem contato com algo, a gente continuar com esse conhecimento na próxima encarnação, de alguma forma isso aparecer de novo na nossa vida. Mas... eu fiz algumas coisas nessa encarnação que me causam problemas, aí me geram dívidas. Aí eu pago uma parte dessas dívidas, daí fica um resto para a próxima, né? Aí na próxima eu vou falar, mas da onde que veio esse problema? Veio lá, lembra lá quando você era Ana Paula, lá em 2021? Lembra lá aqueles negócios que você fez? Não lembra, não vai lembrar. Não vai lembrar. Esse que é o problema, né? E problema entre aspas. Nós estamos questionando a sabedoria de Deus. Porque nós temos motivos muito, muito, muito importantes para nos esquecermos das outras encarnações.
E é por isso que muitas vezes nós falamos, ué, mas o que eu fiz para merecer isso? Sabe aquela história? O que eu fiz para merecer isso? Só vai saber quando desencarnar, e olhe lá. Muitas vezes nem tudo a gente vai lembrar logo que desencarnar, tá? Vamos finalizar o item 6, para não ultrapassar muito o horário, tá bom? Então, é certo que Deus não pune o bem que se faz, e nem o mal que não se fez. Se somos punidos é porque fizemos o mal. Se não o fizemos nesta vida, seguramente fizemos em outra. É uma conclusão da qual é impossível fugir e que demonstra a lógica da justiça de Deus. O homem nem sempre é punido ou completamente punido em sua existência presente, mas nunca escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea. Se não for punido no hoje, o será amanhã. E sendo assim, aquele que sofre está expiando os erros do passado. Pagando, tá? Pagando a dívida. Expiando significa pagando a dívida. A infelicidade, que à primeira vista nos parece imerecida, tem, pois, sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque errei. Então, esse foi o item 6 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos terminar por aqui por hoje. Amanhã continuamos no mesmo assunto, que é causas anteriores das aflições, mas vamos para o item 7 amanhã, que é a continuação, tá bom? Então, vamos finalizar com uma prece. Em primeiro lugar, quero agradecer por vocês assistirem, pela paciência, e agradecer a Deus. Vamos nos acalmar, aquietar os nossos corações e as nossas mentes. Pedir a Deus que abençoe o nosso dia, para os nossos anjos guardiões que nos protejam, que estejam ao nosso lado nos inspirando, nos ajudem a escolher o melhor, para que possamos aproveitar da melhor forma possível o nosso dia, a nossa semana, os nossos meses, os nossos anos, a nossa encarnação. Que nós possamos fazer as melhores escolhas e percebamos completamente como e onde devemos empregar as nossas energias e os nossos esforços. Que assim seja, assim será, graças a Deus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.